Bom dia, pessoal. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Olha aqui nós. Olha aqui nós de novo, como diz Cidinha, né? A Cidinha do canal Cidinha em Família. Ela diz, olha nós aqui de novo. É, gente. Começando. Já era pra mim ter... Acho que já ter terminado até de arrumar a casa. Já era pra mim ter feito o almoço. É que eu levantei cedo hoje. Aí, o Vitor não foi pra escola. Estava com dor de barriga. Já avisei a menina que ele não ia para a escola e fui fazer agitar o café dele, comecei a fazer uma coisa, fazer outra, depois aí já tomei aqui um tempão, me empaiei, foi um empaio, como diz a história, atrasou, mas por uma de grande importância, como diz a história, por uma boa causa, na verdade. Olha a palavra certa, é essa. Estava procurando. Importância, sim, mas por uma boa causa. Estava falando com meu sobrinho estava fazendo a matrícula de Vinícius na faculdade. Só um instante, gente. Flávio estava fazendo a matrícula de Vinícius na faculdade, graças a Deus, já conseguiu, já está matriculado. Ele vai fazer geografia, é uma coisa que ele sempre gostou, geografia e história. Ele estava muito indeciso, mas graças a Deus, ontem ele tomou a decisão, ele vai fazer geografia. À distância, porque presencial só tem em Arapiraca ou em Maceió, Garanhuns também tem, à noite. Mas o Vinícius é um menino que não é muito... Acho que é assim, falta de insegurança. Pronto, na verdade é insegurança. Um menino que é caseiro, que nunca saiu, não é um menino que sai para festa, para farra, para essas coisas. Ele sempre estudou aqui em Rainha Isabel, né? Aí ele fica inseguro. Pronto, mas aí ele vai fazer a distância e 1 ou 2 vezes por semana ele vai até a unidade, né? Vai até a faculdade apresentar trabalho e as provas também são presenciais. Provas e trabalhos para apresentar vai ser na faculdade. Aí, para apresentar os trabalhos e fazer prova, a gente conseguiu na Unepar, Vinícius. É isso, gente, na Unopar, em Palmeira dos Índios. Aí os trabalhos, quando for para apresentar trabalho, fazer prova, ele vai fazer lá em Palmeira dos Índios, graças a Deus. Então, assim, foi mais fácil para poder ele engajar na faculdade esse ano, graças a Deus. E é isso. A mensalidade não é muito cara. Se ele tivesse decidido antes, uma semana, 2, ou até mesmo no iniciozinho de janeiro, tinha conseguido a faculdade para ele, tinha conseguido 100% gratuita, mas como ele ficou indeciso, né, aí tem que ser particular, mas tudo bem, dá para pagar, graças a Deus. Vai dar para pagar a faculdade dele, né? E também a gente já estava... Aí Flávio disse, tia, agora vamos aproveitar enquanto eu estou aqui disponível, que daqui a pouco ele vai viajar, que ele carrega aluno para a faculdade. Aí ele disse, vamos aproveitar e ver logo o preço dos computadores, né? Porque ele vai precisar. Eu disse, então vamos. Aí pronto, aí a gente foi pesquisar. Ele queria um computador de mesa, Vinícius, mas para ele é melhor um notebook. Aí, gente, já viu aí o preço. Eu tô só esperando depois Flávio vir aqui pra gente efetuar a compra. E graças a Deus deu tudo certo. Aí Vinícius vai fazer geografia. Quando ele terminar, aí ele... Provavelmente ele falou que quando terminar, aí ele vai fazer história. Aí, terminando geografia, ele conclui história em 1 ano. E assim, né, dá andamento aos estudos dele, não vai ficar parado. Não é isso, gente? Graças a Deus, ele decidiu-se. Estava muito indeciso, Vinícius, muito.
Mas para tudo tem seu dia e sua hora, né? Chegou agora a hora dele. Tomou a decisão e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Aliás, já deu, né? Já deu tudo certo. Aí, gente, já que estamos falando aqui em faculdade, início de, né, de faculdade, eu vou falar aqui um pouco sobre a questão Natália, né? Que o pessoal ficará aí, porque ela mal iniciou a faculdade, começou esses dias e já foi contratada, já foi contratada para estagiar. É um estágio remunerado, gente, é um estágio remunerado pela prefeitura, entendeu? Antes, o estágio era já no finalzinho do curso, no finalzinho do curso, que começava o período de estágio. Só que hoje mudou muita coisa, né? Tem uma lei federal, foi aprovada, se eu não me engano, em 2012, onde você iniciou a faculdade, aí no período de 3, 4 meses, você já pode iniciar um estágio. Principalmente esses estágios, né, com remuneração pela prefeitura. Como aqui em Rainha Isabel, esse ano, teve, aliás, não esse ano, né, há muitos anos aí atrás, alguns anos aí atrás, já começou uma carência muito grande de auxiliar, né? De auxiliar de classe, porque, como todo mundo sabe, hoje o número de crianças especiais a cada dia só aumenta. Aí, uma sala de aula com uma criança ou duas, tipo, uma com autismo, outra com Down, outra com hiperatividade, outra com problemas psicológicos, né? E daí, seja qual for a necessidade da criança, um professor com a sala com, digamos, 25, 30 alunos, ela não tem capacidade, condições dela dar atenção a toda a turma e, ao mesmo tempo, a uma criança ou duas especial. Então, daí exige sim uma necessidade, é obrigatório, né, ter na sala um auxiliar ou duas para poder ajudar a professora auxiliando aquelas crianças. Então, antes, elas entravam como auxiliar, mas hoje, com a mudança dessa lei, a partir do momento que elas são contratadas pela prefeitura, elas entram como estágio remunerado. Elas entram como estagiária ou estagiário remunerado, entendeu? Então, é o caso da Natália. Por isso que ela falou estágio, porque é um estágio remunerado. Elas recebem uma remuneração, até porque, de qualquer forma, para muitos, né, que não conseguem uma bolsa de estudo gratuita, com essa remuneração que eles recebem, já dá para pagar a mensalidade da faculdade. Não é isso? Já dá para pagar a mensalidade da faculdade, porque o transporte hoje, graças a Deus, é gratuito, né? Tem o transporte que é pago pela prefeitura. Então, na verdade, a Natália, ela entrou, sim, como um estágio, como estagiária por ela ter iniciado agora, né, menos de uma semana, ela falou que foi contratada como estágio e realmente é um estágio remunerado, certo? Vai valer, sim, vai valer como um estágio para o final do curso, né, dela, que ela está fazendo pedagogia, até porque hoje não importa se é pedagogia, se é matemática, se é letras, se é história, se é geografia, não importa qual é o curso. A partir do momento que você está cursando a faculdade, hoje você já pode ser contratado como estagiário remunerado.
Aí foi o caso dela. Não só pedagogia, como qualquer outra licenciatura. Antigamente, na minha época, né, que era de magistério, existia os estágios. Era muito bem preparado. Quem estudou magistério, ensino médio, normal médio, sabe do que eu estou falando. Era muito bem preparado o curso de normal médio e de magistério, né? O aluno saía pronto para encarar uma sala de aula. Por quê? O primeiro ano do magistério era normal. O primeiro ano era normal, um ano de aula, né? Um ano letivo completo de aula normal. A partir do segundo ano, aí, a partir do segundo período, a gente já começava uma carga horária de estágio. Começava uma carga horária de estágio. A professora, os professores, eles já, na verdade, a professora de português, ela já preparava toda a carga horária da turma e dividia 2 alunos, né, para uma sala de aula. Era em dupla. Tipo, digamos que na época eu estagiava com o Claudinei. Na época eu estagiava com um colega de classe, com o Claudinei. Então, íamos nós dois, digamos, essa semana para uma turma de primeiro ano. Na próxima semana, para uma turma de segundo, terceiro e quarto ano, que na época era primeira, segunda, terceira e quarta série. Então, a gente ia aquela dupla, né? Fazia parceria. Segundo ano, iniciava os estágios, que é como era. Era de observação. Todo o período de estágio no segundo ano era de observação. A gente chegava na sala de aula e a gente sentava e ficava lá observando a professora lidar, né, com a sala de aula da sua aula. Quando a professora precisava da ajuda, a nossa ajuda, aí ela pedia, entendeu? Para a gente auxiliar um aluno que era mais atrasado, essas coisas. Quando ela saía, precisava sair da sala de aula para ir no banheiro, aí ela pedia para a gente ficar observando a turma. Terceiro ano, né? No terceiro ano, deixa eu ver aqui um instante, gente, a gente vai estar ligando. Tô com a mão molhada. Pronto, gente, era Genival. Tô dizendo que hoje meu dia vai ser puxado. É um atraso daqui, um atraso dali, mas graças a Deus tá indo tudo bem, em nome de Jesus. Então, como eu tava falando, aí no terceiro ano a gente já fazia o seguinte: quando iniciava o período de estágio, a gente já ia para a sala de aula, ficava um período em observação, que iniciava mais cedo os estágios no terceiro ano de magistério, e depois aí a gente já começava a participar das aulas. A gente já começava a participar das aulas. Aí já era diferente. O que acontece que o professor sentava e ele era quem ia nos observar. A gente que ia dar aula, né? Os estagiários era quem ia dar a aula naquele dia. Aí o que acontecia? A professora marcava o estágio, sempre era nas quintas-feiras, nas segundas e nas quintas, se eu não me engano. A gente ia, quando era na segunda-feira, na sexta-feira a gente ia na sala de aula, pegava o material com o professor e preparava a aula final de semana para poder, na segunda-feira, dar aula. Aí na segunda-feira o professor sentava lá, ficava observando. A gente era quem dava a aula do professor, né? Como a gente estava estagiando, então a gente era quem dava a aula. Um dava aula de 8 da manhã até a hora do recreio, e o outro, que fazia parceria comigo, que era Claudinei, dava aula da hora do recreio, quando terminava o recreio até o final da aula. Então era assim, eu preparava minha aula, Claudinei preparava a aula dele. E esse era o nosso período de estágio.
até concluir a carga horária de estágio que a gente tinha. Aí concluía 240 horas de estágio. Pronto. Então, quando terminava o ano letivo, né, a gente estava super preparada. Na época do normal médio e do magistério, a gente saía super preparado da sala de aula para poder engajar, né, na profissão. Não é como hoje. Hoje é assim, hoje você engaja na faculdade e quando é com 3, 4 meses, você já pode começar um período de estágio dessa forma. Só que agora, como a necessidade é grande e houve essa mudança nessa lei federal, hoje você se inscreve na faculdade, até na primeira semana de aula, você já pode ser contratada pela prefeitura como estagiário remunerado, que é no caso da Natália. Ela não falou nada errado, ela estava certíssima. Ela engajou como uma estagiária remunerada pela prefeitura. Então é isso. Aí, como a demanda aqui está muito grande, a necessidade está muito grande de auxiliar nas salas de aula, a prefeitura une o útil ao agradável, né? Porque para contratar um professor, né, vai pagar um salário do contrato. Só que daí eles contratam as meninas que estão na faculdade, né, o pessoal que está no período de faculdade, e pagam a remuneração para eles. Em vez de ser um salário completo, eu acredito que esse ano, como é a nova gestão, era muito pouco a remuneração que o outro governo pagava, e esse ano eu soube que a remuneração das meninas, do pessoal, né, que entram como estágio remunerado, vai ser bem melhor esse ano. E como diz a história, né, muitas entram super despreparadas, outras já tem muito jeito, porque parece que o dom já é de ser professor, então já tem muito jeito de lidar com a situação, com a criança, com a sala de aula e tal. E outras não. Sofre um pouquinho, né? Sofre um pouquinho no início. Mas é assim mesmo. Aí a gente nós como mães especiais, só temos que agradecer, né, o esforço das meninas para com nossos filhos, para poder ficar com eles lá na sala de aula. Elas cuidam muito bem, elas preparam as atividades deles, elas ensinam, sabe, direitinho, ajuda eles a fazer a tarefa, leva no banheiro, na hora do intervalo, na hora do recreio, brincam com eles, junta ali 3, 4 estagiárias, com aquelas crianças que têm condições de brincar e se enturmam melhor, aí elas vão brincar entre elas e eles, assim, na hora da merenda, elas também ajudam, entendeu? Muitas crianças que às vezes não conseguem ainda tirar a merenda, o lanchezinho da lancheira, colocar o suco no copo, abrir um salgado, e elas ajudam, ensinam. Na verdade, muitas crianças, quando terminam o ano letivo, ou antes de terminar, sabe, já começa a voltar para casa fazendo coisa que em casa não conseguia fazer. Comer com a mãozinha, abrir um lanche, colocar um suco. E com o auxílio delas, com a ajuda delas, eles evoluem muito, muito mesmo. Elas são preparadas por um pessoal especializado lá em Bom Conselho. Elas vão para reunião, elas sempre vão para reunião, para treinamentos. Elas são preparadas para isso, para poder cuidar. Até aquelas que não têm jeito, aprendem também a lidar, só que é aquela coisa, precisa ter amor mesmo à profissão, não só pelo dinheiro, porque, como sabe, existem muitos professores que é professor
não por amor, e sim pelo dinheiro, porque não teve, talvez não tenha tido outra opção ou de escolha. Aí termina aqui, engajou no caminho de lecionar, de ser um professor, né? Porque aqui na Rainha tem uns que já até se aposentou, que não tinha qualificação nenhuma de ser um professor. Imagina. Mas hoje, graças a Deus, as coisas estão mudando. E as meninas que entram aí como estagiária, realmente a Natália tá certa. Ela entrou como uma estagiária remunerada. E vai auxiliar na sala de aula o professor com aquela criança especial, certo? Então é isso aí, gente. Espero que vocês gostem. Fiquem todos com Deus. Desejo uma boa sorte aí para meu filho Vinícius, que vai iniciar a faculdade dele esse ano, graças a Deus. A jornada dele vai começar e eu entrego nas mãos de Deus e tudo vai dar certo. Em nome de Jesus, graças a meu bom Jesus, está tudo se encaminhando como Deus sempre quer, como Deus prepara todas as coisas. Então é isso aí, gente. Tchau, fique com Deus. Um beijo. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. Tchau, gente.